E nós seguimos com a série de entrevistas com os candidatos ao Senado que tenham representatividade lá no Congresso Nacional. Por ordem de sorteio realizado com os representantes dos partidos, hoje é a vez de Ana Amélia Lemos, do PSD. A senhora tem 10 minutos para responder as questões, 5 perguntas e vamos começar a contar o tempo a partir da primeira resposta. Vamos começar a primeira pergunta, tema reformas. Na semana passada, senadora candidata, em entrevista ao programa Esfera Pública da nossa Rádio Guaíba, a senhora afirmou que, do modo como a reforma política está sendo apresentada hoje, a democracia acaba sendo prejudicada também. Por quê? E como a senhora pretende contribuir com esse debate, caso eleita? Bom, primeiro fazer uma reforma adequada à realidade brasileira, agradecer a oportunidade aqui da Record para estar conversando no Balanço Geral, Samuel. Mas antes de falar disso, dizer que eu, como lagoense, filha de Lagoa Vermelha, fiquei muito preocupada, mas acredito na capacidade da nossa Polícia Civil, Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, com quem estive recentemente, para resolver esse problema sério das quadrilhas que estão muito envolvidas com a questão do tráfico e com o crime organizado. Mas eu queria dizer que essa reforma política precisa ser feita para a gente acabar com vários vícios que tem. Uma delas é esse fundo eleitoral, que eu penso que não é o adequado para fazer, quando falta tanto recurso para a saúde, para a área do setor agropecuário, para a infraestrutura, para a logística, inclusive para reforçar os equipamentos para a polícia na área da inteligência, para prestar um serviço mais adequado também à população. Já vemos fazendo muito, mas é preciso fazer ainda mais nessa reforma política, que talvez seja uma das mais importantes, assim como a reforma administrativa e da reforma tributária. Segunda questão, competitividade, candidata. Há lições a serem levadas daqui do Rio Grande do Sul para o resto do Brasil quando o assunto é competitividade, ou estamos devendo e devendo bastante nesse assunto? E esse tema estará entre as prioridades da senhora, caso eleita? O Senado Federal é a representação da federação, dos municípios, do Estado e, evidentemente, também dos interesses da União. Porque, como eu disse, a Casa Federativa tem essa responsabilidade. Por isso, cada Estado, independente do tamanho, da riqueza, como São Paulo ou Sergipe, o menor ou o maior, todos têm o mesmo número de votos, 3 votos, são 3 senadores. E agora, chama a atenção do eleitor, é apenas um voto, uma vaga só no dia 2 de outubro é a decisão final. Então, essa responsabilidade eu sempre tive olhando os municípios, olhando o agronegócio, olhando a defesa do Estado. Na questão do regime de recuperação fiscal, que trabalhei muito agora como secretária de Estado. Então, esse olhar e essa atenção para as questões do Estado, como eu disse, eu conheço muito bem o Rio Grande. A questão da logística, eu tenho viajado muito pela região norte do Estado, você vai a Ametista do Sul, ou vai a São Francisco de Paula, aqui na Serra, ou vai a toda a região de turismo do nosso Estado, na Campanha, ou na fronteira oeste, para onde eu estou indo amanhã. É dizer que nós temos que ter esse cuidado. E o governo Eduardo Leite está fazendo a sua parte em relação aos novos investimentos, graças às reformas que foram feitas aqui, que vão contar com o meu apoio lá no Senado Federal. Vamos lá, o tema meio ambiente e sustentabilidade, temos aí 7 minutos, essa terceira pergunta. O agronegócio foi uma pauta frequente na rotina da senhora quando ocupou a vaga lá no Senado. É possível aliar a este setor a economia, que é o mais importante, o setor do agronegócio, também com o desenvolvimento das boas práticas no campo, é isso? É possível? É o que mais o gaúcho, o produtor e o agricultor gaúcho sabe fazer. Eu estou nessa história desde jornalista, trabalhei na questão dos transgênicos, foi um grande debate, nós fizemos uma verdadeira revolução farroupilha na questão dos transgênicos. Conseguimos vencer a batalha com uma lei moderna de biossegurança. Depois eu fui presidente da Comissão de Agricultura no Senado e trabalhamos muito no Código Florestal. O Rio Grande do Sul é um exemplo para todos. Inclusive, o Rio Grande do Sul, pode-se dizer, é o estado que tem a agricultura de alta precisão. E essa alta precisão é o uso da tecnologia que fez a gente aumentar a produção sem aumentar a área plantada. Isso se chama sustentabilidade, com rigor na qualidade da produção do alimento que chega na mesa dos gaúchos e dos brasileiros. E nós temos orgulho de ter uma agricultura altamente tecnificada, seja na lavoura de arroz, na lavoura de soja, na lavoura de milho. E agora andei por toda a região produtora e pude ver as lavouras de inverno, tanto a questão do trigo, que daqui a 5 anos, possivelmente, o Brasil será autossuficiente nessa produção. Hoje ainda dependemos da importação. E o trigo, você sabe, é o macarrão, é o pão, é o biscoito de cada dia na mesa dos gaúchos e brasileiros.
O agricultor gaúcho se preocupa com a questão ambiental? Sempre se preocupou, ele tem cuidado com a área de preservação permanente, tem cuidado com as reservas. Agora, falando muito da questão da água, tivemos uma seca recentemente, trabalhamos muito isso em Brasília, o governo do estado junto com o governo federal, o Ministério da Agricultura. Então já estamos no planejamento do estado e lá no Senado Federal de criar os programas que garantam, por modernas leis ambientais, a possibilidade do agricultor cuidar da água, fazer as suas reservas, os seus açudes, para poder ter água na hora. Ou então programas como foram feitos na região norte, em Três Palmeiras, por exemplo, que o prefeito fez uma associação com os produtores, pequenos agricultores, construindo poços artesianos nas pequenas propriedades rurais. Aí não faltando aí a água para irrigar a ração, o pasto para o gado leiteiro, ou para a suinocultura daquela região. Então, eu acredito, sim, que é possível você fazer essas associações e responder a uma demanda muito séria, que é a questão ambiental, especialmente a reserva de água, quando precisa, numa área que o tempo muda e a estiagem aparece. Então, você vai ter a água cuidada e reservada para atender essa demanda. Temos ainda 4 minutos e meio e mais 2 questões. Uma delas é sobre a infraestrutura, que a senhora já citou aqui um trecho. E também a senhora já citou diversas vezes na sua carreira a frase de que não adianta aumentar o gasto se não melhorar a qualidade na aplicação do dinheiro em infraestrutura. Levando em conta que esse setor representa uma das demandas mais urgentes, tanto no estado quanto no país, quais as propostas da senhora para promover a racionalização dos recursos públicos aplicados, especialmente na infraestrutura? Primeiro, nós temos que trazer mais dinheiro do governo federal, que eu chamo a União, é a prima rica da federação. Os estados são os primos remediados e os municípios os primos pobres. Sempre fui uma senadora municipalista porque é nas cidades, nos municípios que as pessoas vivem, estudam e trabalham. Então é preciso trazer o dinheiro do governo federal, que já vem aportando muitos recursos através das emendas parlamentares. E isso eu fiz quase no mandato de 8 anos, quase 200 milhões de reais vieram para a área da logística, para a área da agricultura e para a área da saúde, que foi uma demanda muito forte no meu mandato, cuidando de doenças como o câncer, a fibromialgia, que é uma doença que dá preferencialmente em mulheres e que tenho andado pelo Rio Grande e ouvido muitas queixas das mulheres fibromiálgicas, dá também nos homens, mas é uma doença recorrente e ela é crônica, e o presidente Bolsonaro sancionou uma lei minha que reconhece como tal a fibromialgia, doença crônica, e precisa ser tratada assim pelo SUS. Ainda com relação à infraestrutura, candidata, o que nós mais precisamos aqui? Melhorar as estradas ou o transporte por navios, embarcações e o transporte aéreo? Esse se chamaria um modal de transporte, um modal que permita que nós tenhamos. Nós temos no Rio Grande do Sul uma quantidade enorme de rios navegáveis, então é preciso que se aproveite essa capacidade, juntando a questão ambiental, da sustentabilidade dos nossos rios, a navegabilidade para desafogar as estradas que estão aí já superlotadas de carros, de veículos, inclusive às vezes de ambulâncias. Estamos fazendo a ampliação da 386, que é a chamada Estrada da Produção, uma rodovia federal que em 2030 estará concluída, mas é preciso ampliar ainda mais. Eu estive lá em Ametista do Sul, em Ametista também, para vendo uma grande riqueza da produção de turismo, e nós agora estamos fazendo investimentos graças ao programa Avançar, desenvolvido pelo governo Eduardo Leite. Então, essas iniciativas precisam também contar com o aporte do recurso da emenda parlamentar para uma ponte ali em Porto Xavier, que precisa com a Argentina também, uma terceira alternativa de transporte numa região, porque o Estado tem uma relação muito intensa, não só com a Argentina, mas também com o Uruguai, sendo que com o Uruguai é o único Estado brasileiro que faz fronteira com um país como o Uruguai, que é tão amigo do Rio Grande. A última questão, a senhora foi senadora por 8 anos, na sequência concorreu à vice-presidência da República, a chapa do Geraldo Alckmin, depois ocupou a secretaria do governo Eduardo Leite, mas chegou a declarar publicamente que considerava procurar novos rumos fora da política. O que lhe motivou, então, a voltar para a política e tentar mais um mandato lá no Senado? Muito obrigada, Samuel. Olha, eu tive uma experiência muito rica no Senado. Aprendi muito e trabalhei muito, economizando 70% do que eu tinha direito a gastar no gabinete. Não tinha apartamento funcional e nem recebia auxílio moradia. Portanto, eu fiz um mandato de muita produtividade e gastando muito pouco o dinheiro do povo, porque eu sei quanto custa para sustentar a máquina pública. Então, a minha experiência, eu não podia me sentir, eu diria, acomodada,
covarde até, de não usar essa experiência em benefício da sociedade gaúcha que eu tanto amo, não só da minha Lagoa Vermelha, querida, perto da tua São José do Ouro, você é vizinho da minha terra, mas fazer mais ainda na área da agricultura, na área da saúde, dos municípios e tantas outras carências que nós temos, porque conheço o Rio Grande me conhece. Eu sou uma Ana desta terra, Samuel, e conheço bem as nossas necessidades do nosso povo. E é por eles que eu estou fazendo. Não é uma profissão a minha, é uma missão. E esta missão eu quero defender com todo rigor, exatamente por conhecer as necessidades da nossa sociedade e entender a dor das pessoas que sofrem, como essas mulheres, como esses homens que têm câncer, que têm fibromialgia e que estão esperando, às vezes, na porta do SUS para um atendimento ou da Previdência Social para terem um atendimento adequado à sua necessidade. Então, sou uma Ana dessa terra. Certo, assim encerramos. Muito obrigado. E na próxima segunda-feira é a vez do professor Nado do Avante. Vai estar aqui com a gente nesta série de entrevistas.